Pode assentar, irmãos. Nós vamos falar sobre o chamado de Abraão. Muito conhecida a história desse patriarca. E devemos entender o chamado que Deus fez a ele. Porque Deus chama, na verdade, a humanidade do exílio para abençoar. E Ele vai fazer isso através de Abraão. Nós temos pregado aqui sobre que nós fomos criados para habitar com Deus. Isso diz respeito à nossa comunhão, ao nosso relacionamento com Ele, à nossa convivência em santidade, em temor, em obediência. Deus, Ele nos criou para que nós tivéssemos esse relacionamento com Ele. Mas vimos, por meio da palavra de Deus, como nós fomos expulsos da presença de Deus e como nós nos distanciamos dele, como nós nos afastamos dele. Quando Adão desobedeceu a Deus, pecou, a Bíblia diz que Deus expulsou Adão do jardim, aquele jardim que era um santuário, a qual Adão foi colocado para estar servindo ao Senhor, para estar na sua presença, para estar contemplando a sua face. Com a sua desobediência, com o seu pecado, ele foi expulso da presença de Deus, e Deus o proibiu que ele entrasse, colocando ali 2 querubins e uma espada de fogo que se movia de um lado para o outro. Nós vimos depois como seu filho Caim, que com a maldade em seu coração, ele tira a vida do seu próprio irmão, e ele também é expulso ali da porta do jardim, como nós temos pregado nesses sermões. E Caim se afastou mais ainda, ele foi exilado, ele se tornou um vagabundo, ele se tornou um fugitivo, e ele se afastou mais ainda da presença de Deus. Nós vimos também como a humanidade entrou em um declínio moral terrível, a ponto de Deus destruir a humanidade nos dias de Noé. Porque a Bíblia diz que o homem corrompeu o seu caminho e toda a terra foi contaminada, toda a terra foi corrompida. Então, cada vez mais o homem se afastou de Deus, mas também vimos como Deus, ele foi um Deus misericordioso, que apesar de trazer seu juízo para purificar a terra de toda a corrupção e maldade que o homem tinha cometido, Deus, ele ainda poupou a vida de Noé. Noé alcançou a graça de Deus, e Deus o resgatou justamente do meio das águas, e Deus iniciou uma nova criação com Noé, e levou Noé até, queridos irmãos, até o monte onde Noé começou ali a adorar o Senhor. Ao sair da arca, ele edifica um altar e oferece sacrifício para Deus.
E agora nós vemos que a humanidade começa novamente a se distanciar de Deus. Veja que através de Noé, e Deus inicia uma nova criação, dando justamente as ordenanças para Noé, que tinha anteriormente dado para Adão, abençoou a vida de Noé e os seus filhos, deu não só, irmãos, a semente para ele como alimento, mas também toda a carne deu para ele se alimentar, fez uma aliança com ele de preservação da vida, e com isso Noé, irmãos, se tornou um pai agora de muitos filhos, e seus descendentes foi crescendo, aumentando. E é interessante que seus descendentes, seus filhos, eles se afastam justamente do lugar onde Deus tinha colocado ele para adorar, para viver diante do Senhor. Então, o chamado de Abraão, ele é justamente para reverter esse exílio que o homem, irmãos, trouxe para a sua própria vida. Então Deus chamou Abraão, porque o plano de Deus era reverter o exílio do homem, de trazer novamente o homem para a presença de Deus, porque o homem tinha se movido da presença de Deus do Éden para o exílio, e com o exílio a morte. E o chamado de Abraão, nós precisamos entender justamente isso. Lembra como o homem se afastou de Deus, saindo da presença de Deus por causa do pecado, e cada vez progressivamente o homem se afastando, a ponto do homem, queridos irmãos, ser eliminado, ser destruído da face da terra. Você vê como Deus desfez a sua criação, trazendo o dilúvio e tornando a terra sem forma, trazendo para a terra agora a morte, trazendo o caos para a terra. E justamente desse caos, justamente desse juízo, Deus está poupando Noé, está tirando, resgatando ele, para que ele pudesse habitar na presença de Deus. Então, quando Deus diz para Abraão que vai abençoá-lo, faz essa promessa, era para reverter justamente a maldição sobre a vida do homem, sobre a terra. Como é que a história, ou melhor, como é que Deus, ele expulsa a Adão do jardim do Éden? Ele diz: por tua causa maldito é a terra. O que é que ele diz para Caim? Maldito és, porque tiraste a vida do seu irmão, porque derramaste o sangue do teu irmão, você agora será amaldiçoado. Então, quando Deus chama Abraão, queridos irmãos, da terra de Uz, ou melhor, de Ur dos caldeus, e Deus lhe faz promessa, é justamente para trazer o homem para a sua presença, é para reverter o exílio, é para reverter a maldição que estava sobre a vida do homem. Então Deus chama Abraão, e nós devemos entender a história de Abraão, chamado de Abraão, como a reversão do exílio do homem. Estava dentro do plano de Deus chamar Abraão para poder abençoar o homem e trazer o homem novamente à sua presença. E a gente tem que olhar os detalhes da história de Abraão e procurar compreender o plano de Deus, o que Deus está realizando através de Abraão. Então o homem entrou, irmãos,
em um estado de condenação. O homem foi exilado da presença de Deus. Deus criou o homem para habitar com Ele, para morar com Ele, para viver com Ele. Mas o pecado fez com que o homem se afastasse de Deus. E nós sabemos que nosso Deus é um Deus santo, e Ele não suporta nem olhar para o mal, diz Abacuque. Deus não suporta nem olhar para o que é mal. E por essa razão, Adão teve que ser expulso da presença de Deus, do seu santuário, ser exilado. Seu filho, a mesma coisa, a humanidade, a mesma coisa. Então a gente vê que Deus, ele poupa a vida de Noé e abençoa Noé, inicia uma nova criação através de Noé. Ele inicia uma nova criação, porque a terra agora estava tomada de caos, a terra estava cheia de águas. E aí Deus, queridos irmãos, resgata Noé e leva Noé até o seu monte, o Monte Ararat, ali aonde Noé ele vai habitar na presença de Deus. Ele vai sair da arca e oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele edifica ali justamente um altar para oferecer sacrifício ao Senhor. E é justamente nesse altar aonde Noé se encontra com Deus, aonde ele tem justamente comunhão com Deus, aonde ele tem um relacionamento com Deus por meio desse altar. Mas os seus descendentes, irmãos, seus descendentes se afastam. Veja, vamos ler comigo o capítulo 8, verso do 1 ao 6. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estava com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou voando. Observa que Deus ele envia um vento e começa a baixar as águas, e o que aparece? Aparece justamente as montanhas. Lembra quando Deus diz: apareça a porção seca? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e Deus disse: apareça a porção seca, e Deus deu o nome à porção seca de terra. E aí começa a criar. Então Deus está fazendo uma nova criação através de Noé. Deus está criando a terra, recriando a terra. E aí a gente precisa entender aqui no capítulo 11, queridos irmãos, o versículo do 1 ao 6, que diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram, e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e pinches em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, uma torre que alcance o céu. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham,
Desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Lembra que nós falamos que Deus tinha levado Noé e a sua família até o monte, a habitação de Deus, o lugar aonde ele ia se encontrar com o Senhor. Você vê aqui no versículo 1 o que é que os homens fazem. Eles habitavam ali justamente no Oriente. O Oriente, nós lembramos agora, queridos irmãos, que a porta da entrada do Jardim do Éden, a qual Deus colocou um querubim, era justamente no Oriente, aonde Deus tinha um encontro com o homem, aonde o homem tinha um encontro com Deus. Era ali na porta do jardim, no Oriente, que Deus colocou os querubins, que ele se encontrava com Adão. Era ali que Adão, queridos irmãos, adoravam a Deus, ele e seus filhos. E agora, quando Deus inicia uma nova criação com Noé, vai levar justamente Noé ao Monte Ararat, onde fica para o lado do Oriente. E aí o que é que esses homens fazem? Eles saem da presença de Deus. Eles se afastam da presença de Deus e vai construir, edificar uma cidade. E o interessante, queridos irmãos, é que a gente sabe que esses homens, eles conhecem a história dos seus pais. Eles conheciam a história de Adão. Eles conheciam a história de Caim. E o que é que eles não queriam, irmãos? Eles não queriam justamente ser espalhados, ser exilados. Eles não queriam, aqueles irmãos, ficar sem uma habitação. Eles não queriam ser destruídos, condenados. Então eles intentam justamente edificar uma cidade e construir uma torre, queridos irmãos, para ter justamente acesso ao céu. Um caminho que eles criaram para ter acesso a Deus. A humanidade se rebeliou contra o Senhor, porque Deus tinha criado a humanidade e estabelecido limites, e eles se afastaram cada vez mais do Senhor. Então eles aqui fazem o que? Eles intentam invadir o céu, entrar na presença de Deus. Deus tinha proibido justamente que Adão entrasse no jardim, colocou ali o querubins com a espada, para que eles não entrassem. Mas esses homens aqui, eles se rebelaram contra Deus. Eles que estavam na porta do Oriente, eles se afastaram, eles saíram dali para edificar uma cidade. O que eles queriam? Eles queriam, irmãos, estabelecer uma morada permanente, porque eles sabiam da história de Adão, eles conheciam a história de Caim, eles sabiam que Deus tinha expulsado Caim da sua presença, e Caim se tornou um fugitivo, Caim se tornou um exilado, e estava condenado. Ele estava condenado a perambular pelo mundo sem descanso, sem morada. Ele foi expulso da presença de Deus, e esses homens conheciam bem essa história. Então o que é que eles dizem aqui, irmãos? No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usava tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim nosso nome será grande e não seremos espalhados pela face da terra. Eles estavam evitando
isso. Como nós falamos, eles conheciam a história de seus pais. E ele não queria ir para o exílio. Eles não queriam que seus nomes fossem apagados. Então eles estão justamente tentando. Ele sabia que se eles fossem para o exílio, eles seriam condenados, seriam mortos, seus nomes seriam apagados. Porque a gente precisa lembrar da história de Caim. Porque depois que Caim, queridos irmãos, foi expulso da presença de Deus e se tornou um vagabundo, perambulando pelo mundo, sem morada, sem paz, sem descanso, o que é que ele fez? Ele foi para uma planície e chegou lá, ele edificou uma cidade. O que é que ele fez? Ele deu o nome da cidade do seu filho. Ele deu o nome da cidade do seu filho. Ele criou ali uma cidade, uma sociedade. Ele gerou filhos. E é justamente a cidade, o reino, uma família, ela é construída por meio dos filhos. E nós vamos lembrar bem que esse sempre foi o propósito de Deus. Lembramos quando Deus vai falar para Davi, que Davi quer construir uma casa para Deus. E Deus diz: você não, seu filho edificará uma casa para mim. Deus diz: eu vou edificar uma casa para você, e o seu descendente edificará uma casa para mim. Então o que nós vemos é que eles não queriam viver sem morada, sem habitação. Eles não queriam viver, irmãos, sem descendentes. Ele sabia que o exílio lhe causaria isso, a morte. Seus nomes seriam apagados, seus descendentes morreriam, eles seriam condenados. Então, queridos irmãos, quando eles falam aqui, olha, vamos construir uma cidade e vamos fazer uma torre, que essa torre chegue até o céu. Eles estão preparando um caminho para chegar a Deus. Mas ao mesmo tempo é um desafio a Deus. Eles querem invadir o céu. Eles querem confrontar o Criador. Eles querem impedir, queridos irmãos, que o juízo caia sobre eles. Porque eles sabem que Deus, queridos irmãos, é o Criador, o doador da vida. Então eles não querem serem esquecidos, eles não querem ser exilados. E o que é que Deus faz? Desçamos. E quando Deus vê o que é que o homem está intentando, ele vai confundir justamente a língua deles e espalhar eles sobre toda a terra. Eles entendiam bem que ser exilado, espalhado, queridos irmãos, lhe causaria a morte e o julgamento. Seus nomes seriam esquecidos, e eles procuram justamente evitar isso. Eles querem um caminho para Deus, para chegar a Deus. Porque Adão foi expulso do jardim para não tomar do fruto da vida. Então, por isso Deus expulsa ele. E os seus descendentes, sabendo que isso ocorreria com eles, porque eles se afastaram da presença de Deus, eles estão tentando evitar isso. Lembramos muito bem, queridos irmãos, que Deus agora chama Abraão, porque é através de Abraão que Deus vai abençoar todas as famílias da terra. É agora através de Abraão que Deus vai reverter o exílio do homem. Então, a gente precisa entender aqui primeiro que a ligação que tem Abraão com Noé. Porque quando lemos aqui no capítulo 11, versículo 10, que fala da genealogia, né, dos descendentes de Adão, ela vai levar até Abraão. A genealogia de Sem, melhor, vai levar até Abraão. Abraão é descendente de Sem. Sem justamente era um dos filhos de Noé, a quem Deus tinha abençoado. Cã, Deus tinha amaldiçoado, por causa que viu a nudez do seu pai.
seus descendentes foram amaldiçoados, mas os descendentes de Sem, eles foram abençoados, e Abraão justamente é um desses descendentes. Vamos ler aqui, queridos irmãos, o capítulo 11, verso 10. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade, e depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. E aí a gente vai ver aqui no capítulo de número 27, que diz assim: esta é a história da família de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Harã gerou a Ló. Então a gente vê como os descendentes de Sem levam até Abraão. E Abraão justamente vai ser chamado por Deus, porque ele está vivendo em Ur dos Caldeus, ali aquela região de Babel, da Babilônia, o lugar de confusão. Aquele lugar, então Deus está chamando Abraão: saia da sua terra e do meio da tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei. E o interessante é que Deus, ele vai fazer promessas a Abraão, a qual os descendentes, ou melhor, a qual os povos da Torre de Babel queriam. Porque Deus está dizendo que lhe dará uma terra, lhe dará descendente e engrandecerá o nome de Abraão. Essa promessa que Deus está fazendo. Então a gente vê que a linhagem de Sem conduz até Abraão. Então Abraão, queridos irmãos, desculpa, ele foi chamado do exílio. E o plano de Deus era reverter esse exílio por meio de Abraão. O versículo 31 aqui diz assim, olha irmãos: Tera tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Canaã não era a terra prometida? Então você vê de uma maneira simbólica, nessa partida de Ur dos caldeus para Canaã, você percebe que Deus está trazendo de volta Abraão para o Éden, para o lugar, queridos irmãos, da habitação de Deus, para a terra prometida, para a terra onde Deus vai habitar com o seu povo. Então, nós vemos que Deus está revertendo aqui, através do chamado de Abraão, o exílio do homem, e consequentemente a condenação que está sobre a terra e sobre todos os homens, que é a morte. Os irmãos estão conseguindo entender a história de Abraão? Porque a história de Abraão, por isso que ele é chamado pai, porque Deus está dizendo que ele vai ser pai de uma multidão. Deus vai justamente, através de Abraão, abençoar todas as famílias. Então, o chamado de Abraão, a saída dele, queridos irmãos, de Ur dos caldeus para Canaã, é a volta para o jardim do Éden, para a habitação com Deus, para o santuário. Então ele vai ser conduzido. Então o que é que Deus faz? Deus lhe promete uma terra. Deus faz essa promessa para Abraão: eu vou lhe dar uma terra. Mas ele precisava sair daquela terra, ele precisava sair daquela parentela, porque Deus vai lhe dar uma outra terra e Deus vai formar um povo com ele, e esse povo que Abraão vai formar, queridos irmãos, será o povo de Deus. E nós sabemos da história de Abraão, que ele como ele era velho, sua esposa estéril, e Deus vai justamente operar na vida de Abraão. Então Deus está prometendo uma terra, uma família, e está prometendo engrandecer o seu nome. Então aqui, primeiro a bênção.
Deus está dizendo que vai abençoar Abraão. E precisamos entender que a bênção de Deus, ela diz respeito à vida e à provisão da vida, tudo que diz respeito à sustentação da vida, porque a bênção de Deus, ela está justamente na ordem da criação. Abra sua Bíblia aqui em Gênesis, no capítulo 1. E o verso de número 20 ao 22, disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. É isso que Deus fez. Quando Deus criou os animais, quando Deus deu a vida aos animais, Deus o abençoou com a vida. Deus abençoou com eles sendo fecundos. Eles iam multiplicar. A bênção de Deus está justamente na vida e na fecundação dela, em multiplicar a vida e povoar toda a terra. Quando Deus cria o homem, Ele faz justamente isso. Criou Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança, e abençoou o homem, e disse para que ele fosse fértil, para que ele fosse fecundo, para que ele crescesse, para que ele se multiplicasse. Veja que quando Deus está dizendo que vai abençoar Abraão, é que ele vai dar vida para Abraão. E não só a vida, mas ele vai dar também a fecundação. Abraão será capaz de gerar filhos para encher a terra. Porque o propósito de Deus, queridos irmãos, é criar. O propósito de Deus é com a nova criação. E através de Abraão, Deus vai fazer justamente isso. E agora Deus está dizendo: através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus está aqui revertendo a maldição que está sobre a terra. Deus está revertendo a maldição que está sobre o homem. A condenação, que é o quê? Que é a separação de Deus, que é o exílio, que é a morte. Então, através de Abraão, Deus está revertendo isso. Às vezes a gente ouve as pessoas pregarem sobre Abraão e realmente fala tantas coisas sobre Abraão, mas não consegue nos mostrar realmente a obra de Deus através de Abraão, o que Deus está fazendo por meio de Abraão. Porque vemos a história aqui, queridos irmãos, do movimento do homem se distanciando de Deus cada vez mais, e essa distância que o homem faz leva ele ao exílio, leva ele à morte, leva ele à condenação. Mas Deus, através de Abraão, está revertendo esse processo, está revertendo essa maldição, esse exílio. Deus está trazendo o homem para perto dele, Deus está trazendo o homem para habitar com ele, Deus está trazendo o homem para comunhão com ele, e através de Abraão, Deus está iniciando esta obra de criação. Ele está recriando. Então as famílias da terra serão abençoadas, porque Abraão, lembra que a Bíblia diz que ele estava morto na carne? Abraão, ele até tinha condições de gerar filhos, mas a sua esposa, Sara, era estéril. Seu ventre estava morto. Isso aqui é uma representação, irmãos, da maldição sobre a terra. Seu ventre não gerava, não podia produzir, não podia, queridos irmãos, frutificar. O ventre de Sara estava seco, estéril.
E Abraão recebe a promessa de Deus. Recebe a promessa e vai se passando o tempo. E com o tempo, queridos irmãos, porque o tempo não é um problema para Deus, ele é um problema para nós, mas para Deus não. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o que Deus pode fazer, irmãos, em 1000 anos, Ele pode fazer em um dia. E o que Deus pode fazer um dia, Ele leva 1000 anos. O que exatamente significa isso? Deus levou muito tempo para condenar a humanidade. Ele poderia ter condenado a humanidade um dia. No primeiro dia que o homem pecou, ele diz: vou condenar, vou destruir, vou fazer. Mas Pedro está dizendo que Deus, ele é longânimo. Ele é longânimo, ele não é tardio, ele é longânimo porque ele não quer que ninguém se perca. Pedro está falando justamente esse texto do Salmo, quando os homens estão indagando: cadê a promessa? Cadê a promessa? Porque desde que mundo é mundo, as coisas continuam como estão. Mas cadê a promessa do juízo? Que essa terra será destruída. E Pedro diz: olha, ele não é tardio, ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca. E aí Pedro está dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o que Deus pode fazer em um dia, Ele esperou 1000 anos, ou seja, só condenou a humanidade com 1000 anos depois. Por causa de quê? Por causa da sua longanimidade, por causa da sua paciência, por causa da sua misericórdia. Então o tempo, ele é um problema para nós, não para Deus. E o tempo foi passando, Abraão ficou incapaz de gerar filhos. E Deus tinha lhe feito a promessa. Mas Deus é poderoso, irmãos, porque Ele é o Criador. É Ele que é o doador da vida. E não importa a idade que o homem tenha, para Deus operar na vida dele, para Deus renová-lo, para Deus dar vida, para ressuscitá-lo. Não importa a idade dele, Deus tem o poder de ressuscitar e de dar a vida para o homem. E Abraão sabia muito bem disso. Foi por isso que ele foi sacrificar seu filho Isaque, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque e cumprir a promessa. A promessa de quê? De abençoar todas as famílias por meio dele. Abraão aqui vai ser o canal. Ele foi o canal de Deus, ele foi, queridos irmãos, o meio que Deus usou para abençoar todas as famílias, através de Abraão. Então Deus chamou Abraão: saia da sua terra e do meio da tua parentela para uma terra que eu vou lhe mostrar. E Abraão, queridos irmãos, ele tinha fé. Você vê que depois ele sai de Padã Arã, em direção justamente, queridos irmãos, para Canaã. A gente vê uma coisa interessante nessa jornada de Abraão. No capítulo 13 a gente vai observar que ele sai com seu sobrinho Ló e começa a ter um desentendimento ali entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e aí eles precisam se separar. E aí Abraão, que era um homem que confiava em Deus, ele diz para Ló: olha, escolha o lugar que você quer ir. E Ló levanta os olhos e vê toda a planície ali de Sodoma e Gomorra, antes de ser, vê um pasto verdejante, vê tudo maravilhoso. Olha, aqui é um bom lugar para eu habitar, para eu morar. Aqui é um bom lugar. E Abraão vai para onde, irmão? Ele vai em direção a Canaã, um lugar deserto. Um lugar deserto. Mas, irmãos, um lugar deserto com Deus se torna, queridos irmãos, um paraíso. Porque é Ele que faz com que todas as coisas sejam criadas. Então a fé de Abraão, queridos irmãos, estava em Deus, e Ló ficou justamente em Sodoma, quase que perde a vida lá em Sodoma.
quase. Um lugar maravilhoso, mas era um lugar que Deus não habitava. Era um lugar que Deus não estava. Então a gente pode estar num lugar maravilhoso, mas se Deus não estiver aqui, ali, irmãos, pode ter certeza que ali haverá destruição. Mas se Deus nos levar para o deserto, pode ter certeza que lá Ele vai prover, que lá Ele vai cuidar, que lá Ele vai nos abençoar. Então Abraão deixa a terra fértil, verdejante para Ló e o seu rebanho, e ele segue confiando na palavra de Deus, na promessa de Deus, e ele vai. Então a gente observa, queridos irmãos, que Deus chamou Abraão para abençoá-lo, e não importa onde ele estivesse, Deus ia abençoar, porque Deus é o Criador da vida, é Ele que faz com que a semente brote, é Ele que faz com que os animais povoem a terra, é Ele que faz com que o homem, queridos irmãos, tenha vida. É Deus que faz isso. Então Deus está chamando Abraão justamente para reverter o exílio e o processo da maldição que está sobre a vida do homem. Canaã ainda era habitada por alguns povos, e Deus até mesmo diz: olha, a maldade deles ainda não chegou, não atingiu o cálice. Levou um tempo. Enquanto isso, Abraão foi conhecendo Deus. Deus foi se revelando a Abraão. E aí a gente vai ver aqui, queridos irmãos, que Abraão vai ser o instrumento, o meio pelo qual a família da terra serão abençoada. Ele será pai de uma grande nação. Ele vai, queridos irmãos, por meio dele, Deus vai dar vida. Por meio dele, Deus vai criar justamente essa terra, e a gente vê como Deus abençoa. Então Deus fez com que Abraão se tornasse fecundo. Ele foi abençoado por Deus, e ele pôde gerar filho. Ele pôde gerar filho quando ele não podia mais gerar filho, quando ele já estava morto na carne, segundo Paulo, no capítulo 4, verso 17, que Abraão já estava morto na carne, mas ele creu naquele que fez a promessa. Porque Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. E a gente observa, queridos irmãos, que Deus faz com que Abraão ele gere filhos. E através desse filho Isaque vai vir os outros. E ele vai justamente criar uma família para Abraão. Ele vai criar um povo para Abraão. Esse povo vai se instalar no lugar e vai criar justamente, queridos irmãos, uma cidade. Ele vai criar um reino. Ele vai criar, queridos irmãos, um povo para adorar a Deus, para habitar com o Senhor. É isso que nós vemos. Então todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Mas Deus também prometeu fazer o quê? E eu engrandecerei o teu nome. Sabe o que é engrandecer o nome, irmãos? Aqui é que Abraão será cabeça. Ele será o pai. Ele será o governo. Abraão é com ele que Deus vai iniciar uma nova criação, e Deus está dizendo para ele: eu engrandecerei o teu nome. Ou seja, você será o pai, você será o governante, você será o líder. É isso que Deus está prometendo para ele. E essa bênção, essa promessa se cumpre quando Deus faz com que Abraão se torne fecundo. Quando ele gera filhos, e através dele, queridos irmãos, e lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo disse para os fariseus que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. É por isso que a Bíblia diz que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Porque Abraão, queridos irmãos, ele é o pai justamente da nação de Israel.
Mas uma coisa interessante é que o descendente a qual Deus tinha prometido que abençoaria todas as famílias da terra, o descendente de Abraão, é Jesus Cristo. Paulo diz isso no capítulo 3, que quando ele falava dos descendentes, não estava falando de muitos, mas ele estava falando de Cristo. Então Cristo é o filho prometido, é o descendente de Abraão, a qual todas as famílias da terra são abençoadas. E aí Deus está dizendo para Abraão: você será o governo. Lembra que você consegue agora observar, entender o que é que aqueles moradores queriam fazer lá na Torre de Babel? O que é que eles queriam? Eles queriam edificar um reino. Eles queriam, queridos irmãos, permanecerem. E uma coisa interessante, o propósito de engrandecer o nome, né, é preservar o nome do Pai. Esse é o propósito, de preservar o nome do Pai. Se nós lembrar bem da lei do levirato, quando um homem casava com a mulher, e ele morria e não deixava descendentes, o seu irmão tinha que casar com ela, e o primeiro filho não era dele, era do irmão falecido, que era para quê? Para suscitar descendente para o irmão, para que o nome do irmão não fosse apagado. E outra coisa, para que a propriedade do irmão não fosse perdida. A propriedade e o nome. Você entende agora o significado da lei do levirato? Que era para proteger a memória do falecido, para que o nome dele não fosse apagado, para que ele não fosse esquecido, porque isso significa morte. Então, através do seu filho, ele viveria, seu nome, queridos irmãos, permaneceria, e a propriedade dele estaria segura. Então vejam um plano de Deus. Veja o plano de Deus, e aqui é onde a gente entende que Deus está dizendo para Abraão que vai engrandecer o nome dele. Engrandecer o nome de Abraão, queridos irmãos, é colocar ele como pai de todas as nações, é colocar ele como o cabeça da criação, é colocar ele, queridos irmãos, como o canal para abençoar as pessoas. O que aconteceria se Adão tivesse morrido, Deus tivesse matado Adão no momento que ele pecou? Porque a Bíblia diz que de um só homem Deus fez todas as gerações de homens. Nós não existiríamos. Nós não existiríamos. E aí a gente está vendo que Deus está dizendo que vai engrandecer o nome de Abraão. Mas é no momento que Deus torna ele fecundo, é no momento que Deus dá descendentes para ele, ou seja, o nome dele é engrandecido, o nome dele não é apagado, e a memória dele, queridos irmãos, vai existir. E Abraão, ele aguardava justamente a cidade que é edificada por Deus. E a cidade, nós lembramos que ela é edificada através dos descendentes, dos filhos, da família. Quando ela cresce, eles montam, eles criam a cidade, eles geram ali vidas, e formam um reino, formam um povo. E Abraão está sendo o canal justamente para isso. Então o propósito de Deus de engrandecer o nome de Abraão, ele vai se tornar o pai de uma grande nação. A vida, mas é a vida e vida eterna, irmãos. Não é essa vida que muitas pessoas têm, porque a vida está em Cristo. Mas morrendo sem Cristo, queridos irmãos, a vida do homem, ela perece, ele é exterminado. E por isso que Deus está dizendo aqui que através de Abraão vai abençoar todas as famílias da terra. Então Deus está chamando Abraão do exílio para abençoar.
e por meio dele abençoar todas as famílias. E a bênção de Deus significa a vida eterna. É através de Abraão que nós vamos ter a vida eterna. Eu gostaria de ler com vocês aqui Gênesis capítulo 38, verso de número 6 ao 7. Olha que história interessante, a história do levirato. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irão. Ali Judá encontrou uma filha de um cananeu chamada Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, o qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ele teve ainda outros filhos. Outro filho o chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Você observou, irmãos? Mas a atitude dele foi uma atitude gananciosa. Ele estava de olho na terra do irmão. Então, se ele gerasse filho, o primeiro filho não seria dele, seria do seu irmão. Então, ele não tomaria. O seu irmão era o primogênito. Então, ele de olho grande na terra do irmão dele, ele disse assim: não vou gerar filho para meu irmão, não. Então Deus viu a atitude dele, que era errada, Deus o matou por isso. Ele precisava gerar descendente para o filho, para que o seu irmão não fosse, aqueles irmãos, eliminado, para que a sua descendência não fosse eliminada, para que seu nome não fosse apagado. Então, é através justamente dos filhos que o nome do pai, ele permanece. Ele é lembrado, e a terra do pai, a herança do pai, queridos irmãos, que é passada para o filho, ela permanece segura. Então o objetivo de Deus é restaurar justamente, queridos irmãos, a terra. O objetivo de Deus é justamente preservar o homem. Por isso que ele chamou Abraão, porque a terra tinha sido toda contaminada, a terra tinha sido, queridos irmãos, destruída. Os homens morreram contaminando a terra. Então Deus está revertendo o processo do exílio, Deus está revertendo o processo da maldição, chamando Abraão do exílio, chamando Abraão para a comunhão. E a Bíblia vai nos mostrar, queridos irmãos, justamente isso. E Deus formou um povo através de Abraão. Deus deu descendência para Abraão. E o interessante é que Deus vai dar justamente um caminho. Abraão vai se encontrar com Deus. A Bíblia diz que depois que Deus chamou Abraão, aqui no capítulo de número 5, diz assim: levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã. De Harã eles partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão consentiu ali
Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Veja, se você parar para pensar, irmãos, Betel, foi justamente ali em Betel que Abraão edificou um altar. Ele se aproximou de Deus, Deus se revelou a ele naquele lugar. Se você lembrar que Betel, ela tem justamente o nome de casa de Deus, porque a gente vê no capítulo de número 28, irmãos, quando Jacó tem ali um encontro com Deus, ele diz em seu sonho: aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus, e dá o nome daquele lugar de Betel. Veja aqui o versículo, o capítulo 28, verso de número 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro lugar senão a casa de Deus. Este é a porta dos céus. Aí o versículo de número 18, 19 diz: na manhã seguinte Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Você observa que Deus está chamando Abraão para habitar com ele. Betel justamente é a casa. Esse lugar que Abraão esteve, depois o seu neto Jacó também esteve. E ali que ele tem um sonho, aquele sonho ele vê justamente uma escada que vinha do chão e ia até a terra, até os céus. E ele via anjos descendo e subindo sobre essa escada. E ele fica aterrorizado, porque sabe que aquele lugar, queridos irmãos, é justamente a habitação de Deus. É o monte aonde Deus vai levar o seu povo para justamente viver com Ele. E Deus já está mostrando justamente essas coisas para Abraão. Então Deus se revela para Abraão, e Abraão se aproxima de Deus através do altar. Aquele lugar já é justamente santificado, consagrado como a casa de Deus, para que o povo de Deus viva com Ele. Porque o propósito de Deus, irmãos, é desfazer o exílio do homem, é trazer o homem para perto dele, para a comunhão com Ele. Mas o caminho para chegar a Deus, para ter um encontro com Deus, queridos irmãos, ainda é justamente o altar. O altar. E no altar, queridos irmãos, não é o nosso sacrifício, como as pessoas dizem. Porque muitas pessoas se chegam a Deus, através da oração. Não, eu vou colocar, minha oração é o altar, meus esforços, meus trabalhos, minhas obras, o sacrifício, meu jejum. Não, queridos irmãos. O altar, o caminho para Deus não é nada mais que uma faca ensanguentada e um altar pegando fogo. Esse é o caminho para Deus. Uma faca ensanguentada. Isso significa que um sacrifício ele foi feito, um sangue foi derramado, e o fogo ali, queridos irmãos, para consumir o sacrifício. Então, tudo isso aqui foi representação e sombra, porque o nosso sacrifício é Jesus Cristo. O altar de Deus foi a cruz do Calvário, onde o juízo de Deus, o fogo de Deus, a ira de Deus foi derramada.
E é através desse caminho, desse altar, a cruz do Calvário, Jesus Cristo crucificado, é a forma de eu chegar a Deus, de eu me aproximar dEle, de eu voltar para casa, de eu ter comunhão com Ele. Abraão sabia disso muito bem. E ele voltou para Deus. Ele se encontrou com Deus. E esse encontro, queridos irmãos, não foi sem o altar, não foi sem derramamento de sangue, não foi sem sacrifício. Deus está nos chamando justamente para voltarmos para Ele. Deus chama essa humanidade para voltar para a sua presença. Jesus Cristo foi oferecido em sacrifício para que o homem retornasse para a presença de Deus, para ter comunhão com Deus, para habitar com Deus. É através de Jesus Cristo, que é o cabeça, a qual Deus deu um nome que é sobre todos os nomes. Ele é o cabeça, através dele que o nome do Pai é preservado, através dele que a terra é conquistada, é através de Jesus Cristo, e é através dele que todas as famílias da terra são abençoadas, é através dele que o nosso exílio, queridos irmãos, é desfeito, através de Jesus Cristo é que a maldição é retirada, é através de Jesus Cristo que nós temos a vida eterna. Enquanto eu e você não sentirmos isso, essa necessidade, nós viveremos exilados longe de Deus, sem vida. Essa vida que a gente acha que é cristã, que é piedosa, que é a nova vida, à luz das Escrituras, ela não passa um teste. Nós ainda estamos exilados, nós ainda estamos longe de Deus. Mas por que, pastor? Porque estamos sem vida. Porque quem tem vida dá frutos. Quem tem vida frutifica, é fecundo. Ele gera vida para Deus. Então essa vida que nós temos, Paulo diz, olha, a vida que hoje eu tenho, eu vivo pelo Filho de Deus. Porque ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele. E a vida antiga foi deixada, e a nova vida que ele estava agora vivendo era a vida que Cristo tinha dado para ele, que é justamente o modelo e o exemplo de Filho de Deus. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.